justiça, destruição, elfos. Tudo isso e mais um pouco você encontra no capítulo de hoje da chegada dos elfos e do cativeiro de Melkor. Recapitulando o que aconteceu até agora, mais ou menos, os Valar e os Maiar vieram para o mundo, deixaram o mundo bonitinho para a chegada dos elfos e dos homens, que são os filhos do Eru, só que daí o Melkor atacou de repente e destruiu tudo. Aí os Valar cataram tudo que eles conseguiram e fugiram para aquela ilha no oeste, que eles chamaram de Aman. Daí a Yavanna fez duas árvores muito legais, que brilham muito e que jorram uma água brilhante também, que a Varda catava essa água brilhante e guardava nos baldes. Só que enquanto eles estavam lá protegidinhos no reino perfeito deles de Aman, tudo muito bonito, tudo muito bem iluminado, o Melkor ficou fazendo o que ele queria no resto do mundo todo. Então tava tudo escuro, só tinha umas estrelas nesse momento, tava tudo escuro e o Melkor tava lá atacando terror e destruindo tudo, zoando as coisas que a Yavanna tinha feito, os animais que ela tinha feito, transformando em monstros e tal. E ele também tinha lá um exército de Maiar que foi pro lado dele. Então ele ficou esse tempo todo se preparando para uma guerra contra os Valar. E enquanto isso, os Valar estavam lá no reino deles fazendo alguma coisa. Só que a Yavanna e o Oromê não aguentavam ficar sem fazer nada lá em Aman. Então eles iam lá e eles ficavam andando por aí no que sobrou das coisas que eles tinham feito. A Yavanna foi lá e deu um pause nas criaturas dela, para elas não envelhecerem enquanto os filhos do Eru não chegassem, e o Oromê saía por aí cavalgando no cavalo dele e matando as criaturas do Melkor, que não adiantava muito, porque você mata uma e aparece mais 10 no lugar. Aí, além do Melkor estar lá se preparando na fortaleza dele de Utumno, ele fez uma outra fortaleza ainda, mais para o oeste, mais perto da praia, que ele chamou de Angband, e colocou o Sauron para tomar conta desse lugar. Isso mesmo, aquele Sauron, o grande vilão do Senhor dos Anéis, já estava fazendo merda desde o começo dos tempos. Só que aqui no Silmarillion ele era só um subordinado do Melkor. Mas aí a Yavanna e o Oromê encheram tanto o saco dos outros Valar que eles resolveram fazer uma reunião para ver o que eles iam fazer. Povo, a gente não pode ficar aqui parado sem fazer nada. Vocês não estão vendo todas as coisas que o Melkor tá fazendo lá? Ele tá destruindo todas as coisas que a gente fez. É verdade, é verdade. A gente tem que ir lá e lidar com o Melkor. A gente vai mesmo deixar o Melkor fazer o que ele quiser com as crias do Eru, que vão acordar daqui a pouco. Não! A gente vai lá e pega ele e acaba com isso de uma vez por todas. Sim, sim. Ótimo, Tucas. Muito bom. Tá, mas a Yavanna, toma cuidado com as minhas montanhas, tá? Não vai quebrar as montanhas. Não, gente, calma aí. Não é bem assim. Mandos, pode falar. Nesta era, os filhos de Ilúvatar de fato virão, mas não neste momento. Além disso, está escrito que os primogênitos chegarão nas trevas e contemplarão primeiro as estrelas. Grande luz está reservada para seu declínio. A Varda, eles sempre irão recorrer em momentos de necessidade. Resumindo, eles resolveram não fazer nada até que os elfos acordassem. Ou seja, vamos esperar a merda acontecer que depois a gente lida com ela. Mas aí a Varda, depois de ouvir essa profecia do Mando, se tocou que ela tinha que fazer alguma coisa. Aí ela levantou, catou os baldes de água brilhante que ela estava guardando lá da Telperion e da Laurelin, aquelas árvores que a Yavanna tinha feito, que elas brilham e que elas jorram água. Ela catou esses baldes de água brilhante e fez um monte de estrela, umas estrelas mais especiais. E eu não sei se você sabe, mas criar uma estrela não é assim tão fácil. Então ela não foi assim, tipo, criou a estrela. Demorou, ela levou alguns anos para fazer. E obviamente que essas estrelas todas têm nome, mas a gente não é obrigada a decorar um monte de nome de estrela, então eu vou pular essa parte. Menos a Kalakirka, que é uma constelação que ela colocou bem em cima da casa dela, da torre dela lá, que ela morava com Manwë, que é Kirka, não é Circa, porque toda vez que aparece um C aqui, tem som de K. Então, ela colocou essa constelação bem em cima da torre dela para dizer assim: chupa Melkor. E é isso que significa Kalakirka. Não, mentira, não é bem isso. Significa a foice dos Valar. Mas foi essa a intenção mesmo. Aí no que a Varda terminou de fazer a última estrela,
os elfos acordaram. Ai, finalmente. Aí, como a primeira coisa que eles viram quando eles acordaram foram as estrelas, eles têm uma conexão muito importante com a Varda, que foi quem fez as estrelas. E como eles acordaram bem do lado de um lago, a primeira coisa que eles ouviram foi o barulho da água. E é por isso que eles gostam muito de água também. Eles têm essa conexão muito forte com tudo que é água, com rio, com mar e tudo mais. Só que os Valar não perceberam isso na hora que aconteceu. Por quê? Porque eles estavam lá no reino protegidinho deles de Amã e não estavam fazendo nada. Menos o Oromê, que andava por aí no cavalo dele. Aí o Melkor, que não é besta nem nada, ele sim estava procurando os elfos mais ativamente e acabou encontrando eles muito antes dos Valar. E como ele sabia que o único que podia passar por lá eventualmente seria o Oromê montado no cavalo dele, ele catou os servos dele e disfarçou de Oromê e colocou eles em cima de um cavalo para ir lá assustar os elfos. Porque daí, se por acaso os elfos encontrassem o Oromê, eles iam ficar com medo, porque eles iam estar traumatizados por causa dos servos do Melkor que estavam lá aterrorizando eles, disfarçados de Oromê. E além de traumatizar os elfos, ele sequestrava alguns e transformava eles em orcs. Aí para. Eu tenho que deixar claro aqui nesse momento que a criação dos orcs é uma coisa que o Tolkien mudou de ideia ao longo da vida dele. Então a versão que a gente tem aqui no Silmarillion não é necessariamente a versão final dessa história. Mas isso não cabe aqui nessa nossa conversa porque a gente está falando do Silmarillion. E aqui no Silmarillion foi assim que os orcs surgiram. Então ao longo de anos, o Melkor transformou esses elfos que ele tinha sequestrado em criaturas horríveis que são os orcs. Pera, anos? Anos, sim. Levou anos até o Oromê conseguir encontrar os elfos. Daí aconteceu, finalmente, o Oromê estava andando por aí no cavalo dele, aí o cavalo dele parou e não queria sair mais do lugar. Aí nisso o Oromê ouviu bem de longe alguém cantando, e daí ele foi ver quem era, e eram os elfos. Finalmente ele descobriu os elfos. Aí ele ficou lá mó encantado com os elfos, ah, que bonitinho. Só que alguns saíram correndo, porque o plano do Melkor funcionou muito bem. Aí a gente nunca mais ouve falar desses elfos que fugiram. Mas então o Oromê só encontrou os elfos porque, por acaso, o cavalo dele parou e não queria sair mais do lugar. Por acaso. Aí ele passou um tempo lá com os elfos bonitinhos e tal. Aí ele descobriu que os elfos se chamavam de Quendi, que significa aqueles que falam com vozes. Então o nome dos elfos para eles mesmos é Quendi. Aí o Oromê falou, Quendi? Ah, que legal. Eu vou chamar vocês de Eldar, beleza? Daí ele resolveu voltar lá pra Amã pra avisar a galera que os elfos tinham acordado finalmente e que agora eles podiam fazer alguma coisa. Certo? Não sei, disse o Manwë. Vou conversar com o Eru. Então ele foi lá conversar com o Eru e perguntar o que era pra fazer. Aí muito provavelmente o Eru disse assim, o quê? Como assim você não fez nada até agora? O que você estava fazendo até agora? Como que você deixou chegar nessa situação? Aí o Manwë teve que fazer mais uma reunião para conversar com os outros e para ver qual seria o plano deles, o que eles iam fazer agora que os elfos acordaram. Pessoal, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não me diga. Mas o que a gente faz agora? A gente destrói o túmulo! Pega o Melkor! Arrebenta ele na porrada! Sim! Yavanna, minhas montanhas, Yavanna, toma cuidado. Cala a boca, Aulë, ninguém se importa com a sua montanha. No fim da reunião, eles decidiram atacar as fortalezas do Melkor e finalmente lutar com ele. Então, parte das pessoas ficaram lá em volta do laguinho onde os elfos acordaram e o resto foi lá brigar com o Melkor. E foi a luta mais épica de todos os tempos. Surgiu montanha, surgiu rio, Amã se afastou do resto do mundo, mudou completamente a conformação da Terra. E aí, nesse ponto, eu vou ser obrigada a defender os Valar. Porque imagina você se isso tudo tivesse acontecido antes dos elfos acordarem. Eles iam estar escondidos por aí em algum lugar, ninguém ia saber onde eles estavam, alguém ia jogar uma montanha em cima deles, ou ia jogar eles na água, e você tem que concordar que isso não seria o ideal, não é mesmo? Daí eles arrebentaram o túmulo, destruíram tudo, e o Tukas pegou o Melkor finalmente e jogou ele no chão, amarrou a mão dele, amarrou o pé dele, vendou ele, e eles levaram ele lá pra Amã, onde eles decidiram deixar ele preso em Mandos por 3 eras. Aí tá, beleza. Acabou a ameaça do Melkor. A Terra tá mais cagada do que tava antes. O que a gente faz agora? Então eles fizeram mais uma reunião para decidir o que faz agora com os elfos nessa terra toda cagada. Ótimo trabalho, pessoal. Mas e agora, o que a gente faz com os elfos? Bom, só tem uma coisa óbvia a ser feita. É mesmo, concordo.
A gente traz todo mundo pra morar aqui. Sim. O quê? Não! Como assim? Sim, mas que ótima ideia, Oromi. Muito bom, parabéns. Ótima ideia, parabéns. Sim, com certeza isso vai dar certo. Que legal, a gente traz todo mundo pra cá. Muito melhor do que ficar lá no Terra-média, vocês não acham? Isso, a gente traz todo mundo. Ai, eles são tão bonitinhos, né? Eu vou ensinar artesanato pra eles. Ai, meu Eru. Então está determinado. Hã? O que ele disse? Hã? Oi, o que ele falou? Enfim. Eu vou... No fim, eles resolveram catar todos os elfos e levar lá pra Amã, onde tava tudo bonitinho ainda. Onde eles iam poder ficar protegidinhos junto com os Valar. Gente, esse vídeo tá ficando muito maior do que eu tava esperando. Então, eu acho que eu vou ter que dividir ele em 2, tá bom? Porque a próxima parte, ela tá muito pesada, ela tá muito cheia de nome, muito cheia de coisas pra lembrar. Então, eu acho que vai ficar meio chato deixar tudo junto nesse vídeo aqui. Mas daí a gente continua falando do Despertar dos Elfos no próximo episódio, tá bom? Combinado? Ok? Vai ser melhor assim. Hilarie!